tarde. Então, como as professoras já me apresentaram, sou a Flávia. Vou apresentar aqui para vocês meus slides, só um minutinho. Ups. Agora foi. Acho que vocês já estão vendo, né? Sim? Tá. Eu vou ficar no slides, eu não vou enxergar, né, o chat agora. Se vocês quiserem abrir o microfone, se quiserem falar durante a conversa, a ideia é que seja uma conversa mesmo, então fiquem à vontade, tá, para falar. Eu vou falar um pouquinho, na verdade, da minha experiência, das coisas que eu já fiz na Unipampa, e aí tentando, né, mostrar como possibilidades para vocês também, enfim, para o que vocês podem se interessar. Então, a ideia é falar sobre as múltiplas identidades na área de letras, né? Eu sou a Flávia Zambuja, como as professoras já falaram. Então, eu começo um pouco falando da minha primeira graduação, como a professora Valesca já falou, eu fiz uma primeira graduação em Letras Português pela Unipampa, e depois que eu resolvi voltar para Letras Línguas Adicionais, depois de um tempo, depois de já ter feito o mestrado, né, e a primeira experiência na graduação, eu imagino que muitos aqui estão, né, iniciando a graduação, uma das coisas para mim mais importantes e que eu queria destacar são as bolsas, né, e aí os projetos, na verdade, né, que eu fui bolsista de pesquisa, olha, ficou ensino, desculpa ali, era ensino. Então, durante a primeira graduação, assim, eu fui bolsista de vários projetos, né, tanto de pesquisa e extensão quanto de ensino, que ficou errado ali, e foi, para mim, foi uma das experiências mais importantes, assim, foram os projetos que me proporcionaram aprender muito e que me proporcionaram ter muitas experiências também, além da Unipampa, né, então eu pude ir para outros lugares para apresentar trabalhos, conhecer lugares, conhecer outros projetos, contatar pessoas de outras universidades por meio dos projetos, então, especialmente para quem está começando, assim, recomendo descobrir quais são os projetos, porque todos os professores se envolvem com projetos, de diferentes, né, áreas, enfim, descobrir o que vocês se interessam mais, o que vocês gostam e já iniciar. Eu, no início da graduação, eu trabalhava no comércio, assim, então os meus horários eram, eu não conseguia me envolver com os projetos, e me arrependo bastante, assim, de não me envolver desde o início, porque faz muita diferença. A partir do meio da graduação, eu decidi que eu queria me dedicar só para a graduação, e aí eu saí do trabalho e virei bolsista. E aí foi uma decisão difícil, porque a gente sabe que as bolsas, né, para a gente viver com uma bolsa, digamos assim, é quase impossível, né, porque as bolsas não... Mas foi uma decisão importante, porque eu realmente queria me envolver com a graduação, e aí se envolver com os projetos foi fundamental. Eu fui bolsista durante a graduação de pesquisa na área de literatura, que foi bem importante, eu pesquisava sobre literatura infantil, infanto-juvenil, foi bem legal. Fui bolsista de um projeto de extensão, não sei se vocês conhecem, que é o LAB, o Laboratório de Leitura e Produção Textual. Então, durante a minha primeira graduação, eu fui bolsista do LAB, fui um tempo voluntária do LAB também, que é um projeto de extensão, e hoje eu co-coordeno o LAB junto com a professora Clara. Então, isso também é legal dos projetos, né, da gente continuar e da gente ir repensando os nossos papéis no projeto, porque a gente vai mudando também ao longo do tempo, o projeto vai se adaptando e a gente também vai se adaptando. E também fui bolsista de ensino, eu fui bolsista do PIBID, que eu acredito que alguns aqui até já foram, né, bolsista do PIBID, e também foi muito importante, porque eu acho que foi a primeira experiência que eu pude me aproximar um pouco mais da escola, porque a gente tem um estágio, né, na graduação, só que é uma experiência bem diferente da gente estar ali em sala de aula todos os dias, né? O estágio, a gente tem uma pessoa que nos auxilia o tempo todo, que é a nossa orientadora, a gente tem um tempo de planejamento que é muito maior, né? Então, uma bolsa de ensino como o PIBID, eu acho que a gente tem um pouco mais de contato com a realidade da escola, e é justamente, acho que o papel desse projeto, né, dos projetos de ensino, a gente contatar mais com a realidade escolar. Então, especialmente para quem quer seguir a carreira como professora, eu recomendo que participem desses projetos, especialmente os de ensino. E independente, mesmo que não, que resolvam seguir outros caminhos, porque é possível, né, vocês são professores ainda assim, né, vocês vão se formar como professores, então acho que é importante ter esse contato. Então, eu me formei em 2014, né, em Letras Português. Na época que eu me formei, era um curso que a gente decidia o que a gente queria fazer, a gente entrava no curso e aí a gente decidia se queria fazer português, português-inglês ou português-espanhol, depois que surgiu Línguas Adicionais e o meu curso, né, esse curso foi extinto, aí era só
português, mas eu me formei só em português, eu optei por me formar só em português. E aí até fiz uma brincadeira ali, que quando a gente se forma, a gente vira desempregada, né? É isso que a gente vira. E dá um desespero, assim. E alguns eu acho que já estão quase se formando, né? E agora, assim? O que a gente faz, né? Então, a primeira sensação é essa, me formei e o que eu vou fazer? Porque enquanto eu estou ali, a gente tem uma segurança enquanto está na graduação, e a gente também tem as bolsas que nos auxiliam, e aí depois que se forma, dá um certo medo. E aí eu falo agora sobre algumas possibilidades, né? Depois de se formar, porque eu me formei e eu não entrei no mercado de trabalho logo em seguida, até porque eu me formei em outubro, então é uma época que geralmente nem estão contratando professores. Aí eu fui trabalhar com revisão, por exemplo, que era uma coisa que eu já fazia durante a graduação, então eu aprendi a revisar durante a graduação, eu trabalhei no Lab como revisora, no projeto de extensão que eu falei para vocês, e aí eu aproveitei essa experiência e comecei a trabalhar com revisão. E também eu revisava, né, enfim, questões gramaticais, textuais, ortográficas mesmo, mas também fazia revisão da ABNT, porque as pessoas procuram muito. Então, é uma possibilidade, é um campo de trabalho para quem está nessa área, né? Trabalhar, então, com a formatação dos trabalhos. Claro que é um tipo de trabalho que a gente tem que se organizar bem, porque tem uma demanda muito grande quando tem os trabalhos, porque é num determinado período, e tem períodos que a gente vai ficar sem ter o que fazer, assim, praticamente, né? Claro que a gente pode também revisar artigos, mas o grande volume de trabalhos acontece com os trabalhos de conclusão de curso, né? Então, quando as pessoas estão se formando, geralmente que elas procuram esse tipo de trabalho. Eu também comecei a trabalhar com aulas particulares, que é uma possibilidade, e agora com o ensino remoto, eu acho que isso se ampliou ainda mais, né? As pessoas conseguem, é um campo maior ainda do que era quando eu comecei a trabalhar com aulas particulares. Eu confesso que não era uma coisa que eu me identificava muito, eu não gostava da insegurança que isso traz, porque, enfim, né, a gente não sabe muito bem como é que vai ser as aulas particulares, mas eu tenho colegas que trabalham exclusivamente com isso, e que tem uma área de atuação, assim, gigante, ainda mais com essa possibilidade de usar essas ferramentas online para trabalhar com as aulas. E no caso de vocês, também é possível trabalhar com tradução, né? No caso de vocês, não, da gente, eu também faço parte do curso. no caso da gente, a gente também pode trabalhar com tradução, né? Então, as pessoas procuram muito, por exemplo, para fazer abstract, então, é bem legal, é uma possibilidade também de atuar nessa área para alguém que ou ainda não está no mercado de trabalho, ou que realmente não quero ser professora, quero trabalhar com outras coisas, então existem outras possibilidades. Em seguida, que eu me formei, eu também fui trabalhar em escola particular, que é uma possibilidade de atuação, e no caso de línguas adicionais também pode trabalhar em cursinhos, né, em cursos de idiomas, que também é uma possibilidade, não era o meu caso, eu era formada só em português quando eu comecei, e aí a gente pode trabalhar em escolas particulares e em escolas públicas, né. Claro que tem uma distinção, assim, em escolas particulares, a gente busca, né, essa vaga, e vou ser sincera com vocês, geralmente a gente precisa de uma indicação para se inserir nesses espaços, e nas escolas públicas, geralmente, a gente entra ou por contrato, que não é tão comum, né, ou por concurso público. No meu caso, eu trabalhei em 2 escolas públicas, é onde eu atuo atualmente, agora eu trabalho aqui em Bagé, numa escola pública, trabalho na prefeitura, e eu trabalhei na prefeitura municipal de Lavras, então eu fiz 2 concursos. Aí eu fiz um primeiro concurso, porque não teve concurso para Bagé, então tem isso, assim, quando saírem concursos e vocês estão prestes a se formar, por exemplo, ou falta um tempo ainda, mas já quer fazer, é interessante fazer, porque a gente não tem como eu posso dizer, uma oferta tão grande de concursos, especialmente aqui na prefeitura, por exemplo, na nossa cidade. Os que vão para outros lugares talvez tenham mais possibilidades, mas aqui a gente não tem tanto. Então, é interessante fazer antes, até porque o concurso público também leva um tempo para ser chamado. Então, eu, por exemplo, eu fiz o concurso faz 1 ano e eu fui chamada agora, né? Então, isso acontece e a gente tem que se organizar. E o outro concurso que eu tinha feito, eu tinha feito há 3 anos, ele estava quase expirando, que a gente diz, né? Porque ele é válido por 2 anos e depois ele é prorrogado por mais 2. Ele estava quase quando me chamaram, eu já não achei nem que iam me chamar mais, então isso acontece. Então, estou me formando, vai ter um concurso, já é legal fazer,
porque pode ser que te chamem depois de tu ter te formado já. Então, é uma possibilidade também para quem quer trabalhar em escola pública. Eu, particularmente, tenho mais o perfil da professora da escola pública, eu me identifico mais com a escola pública. E aí é legal ter experiências também, e a gente vê o que a gente se identifica mais, né? Nem sempre a gente vai poder atuar onde a gente se identifica mais, às vezes a gente precisa, né, trabalhar, enfim. Mas é legal também ver o que a gente se identifica, o que a gente procura. Falar um pouquinho, então, sobre a pesquisa, né? Quando eu falo do projeto, eu já estou falando um pouco sobre pesquisa, porque uma das possibilidades de se trabalhar com projeto é trabalhar em projetos de pesquisa, e mesmo em projetos de ensino ou de extensão, a pesquisa pode estar envolvida, e geralmente está envolvida de alguma forma, né? Porque a gente, em geral, a gente lê textos teóricos, a gente discute, né, para pensar no ensino, para pensar na extensão. Então, a pesquisa, ela sempre está paralela nesses projetos, né? Porque é uma característica da universidade. Mas aí, focando um pouco na pesquisa, né, falando um pouco mais sobre a pesquisa, então, a graduação, assim, o que a gente se dedica mais à pesquisa é quando a gente faz o TCC, né? Então, quando a gente faz o trabalho de conclusão de curso, é aquele momento que a gente vai se dedicar realmente para uma pesquisa e é a oportunidade que a gente tem de escolher essa pesquisa, né? Então, claro que depende também da área de atuação dos professores, o que eles costumam estudar. Mas, dependendo do professor, né, tem professores que são mais abertos. Eu, por exemplo, na minha primeira graduação, eu sugeri, a professora já estava estudando isso, mas ela não tinha orientado ainda. Eu fiz na área de neurociência, o TCC da primeira graduação em letras, português. E eu sugeri para ela que eu queria fazer isso se ela orientaria. Ela ainda não estava orientando e ela aceitou. Então, isso também é legal. Às vezes, pensar o que tu te identifica, conversar com o professor. Tem professores que vão aceitar. É legal conhecer as áreas do professor, conhecer o que os professores estudam, né? E também, se a gente se envolve com projetos, o TCC fica muito mais fácil, assim, né? Porque a gente vai se apropriar da escrita acadêmica, por exemplo, nesses projetos. A gente vai ter muita leitura, então, se fizer na área que já atua nos projetos, vai ficar ainda mais fácil, porque já vai ter lido bastante, vai poder aproveitar toda essa experiência. Então, quanto mais vocês se envolverem nos projetos, eu acho que isso é o mais importante da graduação, pelo menos para mim, da minha experiência, foi o mais interessante, assim. Eu acho que mais fácil vai ficar tudo, porque vocês vão fazer conexões com as disciplinas, vocês vão depois ter mais facilidade de pensar no trabalho de conclusão de curso de vocês. E aí, pensando na pesquisa ainda, né, para quem quer continuar, já estou pensando para quem quer continuar, então existem possibilidades de a gente fazer especialização, por exemplo. Eu não fiz a especialização assim que eu saí da graduação. Muitas pessoas optam por fazer isso, né, terminam a graduação e fazem a especialização. E algumas pessoas acham que tem que ter especialização para fazer mestrado. E não, eu posso fazer mestrado, né? São dois tipos de pós-graduação. O mestrado é uma pós-graduação e a especialização também é pós-graduação. Eu posso optar por ir direto para o mestrado, eu posso optar por fazer especialização e depois fazer mestrado. E o meu caso, que eu fiz o contrário, assim, do que as pessoas geralmente fazem, né? Eu fiz o mestrado primeiro, que eu fiz o mestrado na Unipampa, o mestrado profissional, em ensino de línguas, e atualmente eu faço especialização, e eu faço especialização em artes. E aí é legal trazer isso também, porque eu sempre fui uma aluna que se interessou por muitas coisas, né, por muitas áreas diferentes, assim, e nem sempre isso é bem visto, assim, eu sei que algumas pessoas acham, que, enfim, que tem uma indecisão aí, ou que a gente tem que focar em alguma coisa, e no meu caso, não, eu sempre me interessei por muitas coisas, então é uma possibilidade também para vocês pensarem, que outras coisas eu posso estudar? Então, no meu caso, eu estou pensando em arte agora, né? Tem uma aproximação, mas não é exatamente, eu não estou fazendo uma especialização em ensino de línguas, por exemplo, que seria o que eu estudo mais, né? Eu estou fazendo uma especialização que é um campo um pouquinho diferente, apesar de ter relações, porque letras e artes tem tudo a ver, e com certeza vai me ajudar muito como professora, vai me fazer repensar várias coisas como professora, inclusive a arte vai estar mais presente nas minhas aulas, eu acho, a partir de agora. Mas ainda assim, também é uma possibilidade, porque muitas vezes a gente entra num curso, às vezes acontece a gente entrar num curso de graduação que não era exatamente o que a gente queria. Então, algumas pessoas entram assim, eu entrei nesse curso porque era o mais próximo do que eu queria. Isso acontece, eu tive vários colegas que fizeram isso. Então, também é uma possibilidade para pensar numa especialização e num mestrado que tenha mais a ver com o que tu queria.
Nem sempre isso é possível, né? Às vezes tem áreas que são muito distantes e que não vão aceitar que uma pessoa, sei lá, formada em letras faça um mestrado em matemática. Não, isso provavelmente não vai dar. Mas tem áreas que são um pouco mais próximas e que a gente consegue se formar numa área e fazer um mestrado em outra, então, ou fazer especialização em outra. Então, é uma possibilidade também para pensar, né? Ah, eu queria uma outra área, quem sabe estudar no mestrado ou numa especialização. E aí, pensando ainda no mestrado, né, no meu caso, eu fiz um mestrado profissional, que ainda não tem tantos mestrados profissionais, né, e eu não sei se vocês sabem a diferença, mas o mestrado profissional, como diz o nome, ele é mais ligado mesmo à prática, né, à nossa profissão mesmo, e o mestrado acadêmico pode ser, mas não necessariamente vai ser, né, eu posso fazer uma pesquisa que é essencialmente teórica, por exemplo, no mestrado acadêmico, né, e no mestrado profissional, não. No mestrado profissional, justamente, a gente quer pensar a prática, né? No nosso caso, era o ensino de línguas. Então, além da dissertação que a gente tem que fazer, no caso da Unipampa, a gente tem que fazer um produto pedagógico, que chama. O que seria esse produto pedagógico? Então, a gente faz uma intervenção em sala de aula, em geral, e aí isso gera algum produto. No meu caso, eu fiz uma webquest, não sei se vocês sabem o que é. Uma webquest é uma pesquisa orientada na internet, então eu fiz um site, esse site ficou disponível com a webquest, e além da webquest eu fiz um manual para o professor que quisesse usar essa webquest. Então, o mestrado profissional tinha essa característica, então tem essa questão prática, e aí tem a ver também com o que vocês querem, né? Ah, não, para mim, eu tenho essa necessidade de sempre estar muito atrelada ao ensino, assim. Eu vejo a minha pesquisa sempre muito ligada ao ensino, eu não consigo me distanciar de pensar no ensino, eu sempre estou trazendo as coisas que acontecem na sala de aula para pensar a pesquisa, mas tem pessoas que não, que querem pesquisar outras coisas, que não necessariamente vão ter relação com a sala de aula e que é possível, né? Então tem que pensar também no que vocês querem pesquisar para escolher a especialização ou o mestrado, doutorado, enfim. Eu não coloquei o doutorado aqui, porque eu ainda não tenho, depois eu vou falar do doutorado, porque eu estou falando sempre da minha experiência. Eu fiz o mestrado e ainda não fiz o doutorado, mas é um plano para o futuro. Então, aqui eu trago para vocês um pouquinho dos projetos atuais, né? Eu falei um pouco dos projetos que eu já trabalhei, e o Lab estava lá no que eu já trabalhei, né? Que é o Laboratório de Leitura e Produção Textual, que é um projeto de extensão, e é um projeto que eu atuo ainda, né? Ainda hoje. Então, eu fui bolsista, fui voluntária, e hoje eu coordeno com a professora Clara Dornelles. A principal ação hoje do Lab é o Junipampa, não sei se vocês conhecem, o junipampa.info, está ali o nosso site. A gente é um jornal universitário, então é a principal ação, a gente produz textos para esse jornal, e é um projeto de extensão, né? A ideia é pensar na relação com a comunidade. Então, a ideia não é que só os alunos publiquem, por exemplo, no jornal, ou que só os alunos leiam o jornal. A ideia é chegar na comunidade, né? Até para aproximar um pouco a Unipampa da comunidade, porque muitas vezes, né, a Unipampa parece para algumas pessoas muito distante, né? Mesmo para pessoas que estão ali no entorno da Unipampa fisicamente mesmo, né? Eu lembro que a gente tinha um projeto na escola, na Creuza, não sei se vocês conhecem essa escola, mas é uma escola próxima à Unipampa, e que os alunos nunca tinham ido na Unipampa, não sabiam nada sobre a Unipampa, então mesmo estando perto ali, às vezes a gente está distante, né? E o papel do projeto de extensão é isso, é aproximar a comunidade, né, da Unipampa. E aí essa ação do Junipampa de tentar aproximar por meio da escrita, né? Então, e também vocês ficam convidados, se alguém escreve, quiser mandar textos, ficam convidados para ler também o Junipampa. Se alguém quiser mandar texto, é só mandar junipampa@gmail.com. Ele vai passar por uma avaliação, né? Mas em geral, a gente não rejeita os textos, não tem porque a gente às vezes pede revisões, assim, às vezes volta para o autor para alguma revisão maior. Se for revisão pontual, vai ser feita pela equipe mesmo. E ali o nosso Instagram, @junipampa.info. E também vou falar um pouquinho do NAIPLA, que é o Núcleo de Apoio e Aprendizagem Intercultural de Português como Língua Adicional e de Acolhimento,
que é um projeto que eu atuo atualmente, e é um projeto que eu conheci em línguas adicionais. Eu nunca me enxerguei como professora de línguas adicionais, eu me enxergava como professora de língua materna, mesmo fazendo o curso de línguas adicionais, porque eu já era formada, eu já atuava como professora de língua materna, né, eu já trabalhava com português como língua materna, e eu tinha muita dificuldade de me enxergar como professora como língua adicional, de língua adicional. Eu pensava, eu nunca vou dar aula de espanhol, nunca vou dar aula de inglês. Eu estudava inglês e espanhol mais pelos meus interesses pessoais do que pensando na minha carreira, do que pensando em dar aula futuramente. E aí o NAIPLA surgiu, assim, eu conheci o NAIPLA, na verdade, antes de ser o NAIPLA, né, antes a gente era vinculado ao ISF, né, que é o Idioma Sem Fronteiras, então o português como língua adicional na Unipampa começou com o ISF. A gente tem uma cadeira, não sei se todos já fizeram, mas a gente tem uma cadeira no curso, né, de português como língua adicional, que foi onde eu descobri o português como língua adicional, e aí eu passei a me enxergar como professora de língua adicional. Aí eu digo, eu também posso fazer isso. Então, foi uma cadeira que foi muito importante para mim, e aí eu descobri esse projeto, e para mim foi muito importante também, porque eu passei a me enxergar também como professora de espanhol e de inglês. Eu disse, não, eu também posso fazer isso. Então, às vezes a gente demora um pouquinho para se descobrir, né? No meu caso, eu demorei para me descobrir, porque eu me enxergava muito como professora da língua materna, e justamente num projeto que eu fui me descobrir, né? Inclusive, eu fiz o meu TCC da segunda graduação sobre o NAIPLA, sobre a formação de professoras, né, nos projetos, que é uma coisa que me interessa muito, né? A formação de professoras, especialmente em projetos. Então, enfim, né, se vocês quiserem conhecer mais, a gente tem ali o no Instagram, @naiplanunipampa. Trabalhamos, né, com português para estrangeiros, é esse o nosso foco. A gente trabalha com língua adicional, que, por exemplo, quando a gente dá aula para os ETAs, a gente está falando mais em língua adicional, né, e a gente trabalha também com português como língua de acolhimento, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas geralmente a gente fala em língua de acolhimento quando a gente está falando de refugiados, porque é um outro tipo de aula, né, a gente tem que pensar, enfim, nas condições desse aluno, nas fragilidades que esse aluno, né, vem, porque muitas vezes o aluno vem sem conhecer nada da língua, vem com questões emocionais muito difíceis, vem com questões financeiras também muito difíceis, porque ele não escolhe muitas vezes para o país que ele vai, então ele vai para onde ele consegue ir. Então é uma outra forma de trabalhar, né, o português quando a gente tem um imigrante, por exemplo, quando a gente tem um intercambista, ou quando a gente tem um refugiado, né? E é uma possibilidade, é um campo de atuação também, que hoje eu me enxergo, inclusive quero seguir pesquisando, a minha ideia é fazer o doutorado em português como língua adicional, então vou ir para outro caminho aí. Enfim, agora eu vou falar um pouquinho dos projetos futuros, então. Aí aqui entrou o doutorado, então, que eu falei para vocês, né? Então, aí, em geral, as pessoas fazem o mestrado e o doutorado. Existem pessoas que conseguem direto para o doutorado, mas, né, é raro, assim. Em geral, as pessoas fazem mestrado e depois o doutorado. A minha ideia é fazer o doutorado em português como língua adicional, mas existem, assim, diferentes, né, programas que vocês podem buscar os que vocês mais se identificam, né? Pensando na pós-graduação, então, mestrado, doutorado. E aqui eu trouxe esse programa, que é o Leitorado, não sei se vocês já conhecem, que é um programa específico para português como língua adicional, é para dar aula de português como língua adicional em outros países. É um programa da CAPES, em geral, ele tem aberto com certa regularidade, com certa frequência, assim, uma vez por ano ou a cada 2 anos. Às vezes ele fica um tempo sem abrir, a gente não tem muito, né, a gente não está muito clara essa regularidade quando o programa vai abrir. Eu me inscrevi uma vez nesse programa, foi em 2019, se eu não me engano. Eu tentei ir para Guiné-Bissau, e foi uma experiência bem interessante só de participar já da seleção, porque aí eu pude entender um pouco mais do contexto, né, que eu confesso que, apesar da pesquisa, eu não compreendia o contexto, né, e apesar da gente tentar estudar sobre os países que a gente, especialmente os que a gente tem estudantes, eu não conhecia muito do contexto de Guiné-Bissau, e participar da seleção me fez conhecer um pouco mais desse contexto. Não fui selecionada, porque era uma vaga só, eu fiquei em 3º lugar, mas fiquei bem feliz de ter participado do projeto, acho que foi bem, ter participado da seleção foi uma experiência bem interessante. E também é uma possibilidade, né, vocês têm português como língua adicional, vocês têm os projetos, então, de repente, alguém se forma e quer trabalhar com português como língua adicional, fica a dica também de pesquisar sobre o leitorado.
E aí eu trouxe, né, essa ideia dos concursos, enfim, que a minha ideia é seguir fazendo outros concursos, pensar em outras possibilidades, né, e, enfim, concursos federais, por exemplo, né, que a gente tem institutos ou as próprias universidades, então, que também é uma possibilidade, e claro que quando a gente quer seguir nessa carreira acadêmica, aí a gente tem que estudar ainda mais, né, tem que seguir pesquisando, tem que seguir seguir na pós-graduação, então, já pensando, quem quer seguir nessa carreira acadêmica, também tem que pensar, né, em seguir na pós-graduação. Acho que é isso, não sei, agora eu pensei nas perguntas.